Fala pessoal, bom dia mais uma vez. Hoje nós vamos estar comentando o assunto de uma matéria que saiu até recente, né? Saiu na grande mídia, esse aqui é um jornal de grande circulação nacional, tá? Uma matéria bem recente que... Nesse caso aqui, essa matéria foi publicada agora dia 13 de junho, tá? Nós vamos fazer um pequeno comentário sobre essa matéria aqui. Porque o plenário do STF, ele modificou esse entendimento com relação ao julgamento de ministros que já se aposentaram. Como é que funcionava antes? Havia um julgamento de um caso que foi iniciado e os julgamentos no Supremo, algumas vezes, eles duram anos. E no decorrer desses anos, acontece de algum ministro se aposentar, eventualmente. Então, o que acontecia? Como que era a regra? Se eventualmente um ministro se aposentasse e ele já tivesse proferido o voto dele nesse processo, o ministro que assumiu a vaga daquele que se aposentou e houvesse o pedido de destaque, quando o julgamento seria reiniciado, se o ministro que se aposentou já tivesse proferido um voto, esse voto era descartado e o ministro que estivesse atuando na hora do julgamento final dessa causa, ele poderia rever o voto do ministro aposentado. Ele ia dar a sua opinião, o seu voto, porque ele estaria analisando o caso. Por que ele estaria modificando? Porque o ministro anterior se aposentou. E quando você traz esse caso ao plenário físico, você vai reanalisar o caso, né? Antigamente, esse voto era descartado. Quer dizer, com essa mudança do entendimento, o voto do ministro que se aposentou vai continuar prevalecendo, mesmo no reinício do julgamento no plenário físico. Foi o que eles decidiram. Então, o que acontece? As sustentações orais vão ser realizadas no plenário físico, tá? E o voto que já tiver sido proferido pelo ministro aposentado vai ser aproveitado. Então, na prática, a gente vai ter, no caso, essa regra está valendo para o dia de hoje, tá? Aqui, ó, dia 13/6. Então, o que acontece? Hoje, se esse caso vier ao plenário físico, nós temos 2 ministros novos, né? E que vão não poderão emitir o seu juízo de valor sobre esse caso, porque vai ser aproveitado os votos dos 2 ministros anteriores a eles, que já se aposentaram. Vai prevalecer a regra do voto anterior. Então, na prática, o que vai acontecer? Eles vão estar presenciando o julgamento no plenário físico, mas eles não vão poder analisar o caso, não vão poder decidir, não vão poder votar, né? Assim, o Supremo, o plenário, eles podem mudar de ideia, podem, é saudável, né? Você mudar de ideia. O próprio Supremo já mudou de ideia algumas vezes, né? Só para citar um exemplo, desde a promulgação da nossa Constituição de 88, prevalecia o entendimento de que
a prisão após a segunda instância era válido, era legal, tá? De alguns anos para cá, a Suprema Corte mudou o entendimento. Ok, eles podem mudar de entendimento. Eventualmente, algumas pessoas não concordam, mas eles podem mudar de ideia. Eles mudaram agora novamente, quer dizer, o regimento da casa, o regimento interno da casa, ele permite esses pedidos de destaque, que é quando um ministro pede, é diferente do pedido de vistas, tá? Ele pede destaque, quer dizer que ele sai do plenário virtual e vem para o plenário físico, né? Então, eles mudaram de ideia agora, porque até então, se houvesse a aposentadoria de um ministro, aquele voto era descartado e o ministro que assumiu a vaga vai emitir o seu voto quando desse pedido de destaque. Eles mudaram o entendimento. É possível mudar? É, tá? É possível. Acontece que eles já mudaram, né? Está dentro do regimento interno. Eles mudaram. Só que, na minha concepção, na minha humilde concepção, eu aqui estou falando como advogado, estou emitindo a minha opinião, tá? Eu respeito a opinião da maioria do STF, mas eu quero deixar aqui a minha discordância. Eu respeito, mas eu não concordo. Eu penso de maneira diferente. E estou exercendo o direito de liberdade de expressão para emitir a minha opinião. Na minha concepção, tá? A gente está pagando o salário de 2 ministros da mais alta corte do país, tá? Que é a Corte do Supremo Tribunal Federal, e eles não podem emitir a opinião deles, não podem dar o voto deles, né? Na minha opinião, eu como advogado, tá? A minha opinião não é melhor do que a deles e a deles também não é melhor do que a minha, porque a lei estabelece uma paridade entre Ministério Público, entre a Judicatura e entre a Advocacia. Os 3 cargos estão numa mesma linha de hierarquia, só que cada um tem uma função diferente, cada um trabalha na sua, né? Então, na minha concepção, a gente está criando uma espécie de segunda categoria de ministro da Suprema Corte. Quer dizer, é um ministro júnior, um ministro aprendiz, não sei. Aí fica até um levantamento para a gente poder amadurecer essa ideia. Porque se eu estou na última instância, eu não posso perder a oportunidade da matéria ser analisada por todos os integrantes daquela corte. Se aquele caso está no plenário físico, quer dizer, eu não posso excluir a manifestação de todos, mesmo que em detrimento de 2 posicionamentos de juízes que já se aposentaram. Enfim, o posicionamento antigo era assim, quer dizer, a manifestação tem que ser feita no caso em concreto, quando for analisado, quando for julgado em definitivo. Enfim, houve essa discussão entre os ministros lá do Supremo, né? Eles até sustentaram aqui, o ministro Alexandre de Moraes, ele sustentou que a regra deve ser aplicada, porque realmente existe uma regra no Código de Processo Civil que diz que na retomada de um julgamento, votos podem ser alterados até o julgamento final, ok. Mas exceto daqueles que já foram proferidos por juízes afastados ou substituídos, que seja, né? Só que isso aqui foi a sustentação do ministro Alexandre. Na minha concepção, quando se trata de um voto proferido em um tribunal, né,
mesmo que o juiz já afastado, o presidente daquele tribunal vai aproveitar o voto daquele ministro que foi, ou até eventualmente já aposentado. A gente está tratando de uma decisão que ainda caberia recurso num tribunal, um tribunal regional, quer dizer, um tribunal estadual. A gente vai ter possibilidade de recurso. Agora, quando a gente está falando de a última instância, a gente não pode excluir, né, a apreciação, a análise de todos os membros daquela corte, na última instância, sabendo-se que a gente não vai haver mais possibilidade de uma instância acima, né? O ministro André Mendonça, ele sustentou o seguinte, olha a fala dele aqui, como está na matéria: se quem se aposentou, se é verdade que não tem mais como defender a sua tese, também não tem mais o direito de rever a sua posição à luz das sustentações orais que serão feitas aqui. Quer dizer, o ministro Mendonça, ele colocou essa situação, porque se eles vão reiniciar o julgamento e eventualmente eles podem mudar de opinião, como a gente já disse, que é comum e é natural que eles mudem de opinião, no caso desses votos que já foram proferidos por ministros que já se aposentaram, esses votos não teriam a possibilidade de sofrer alteração. Quer dizer, se o ministro mudou de ideia, ele pode mudar de ideia, mas ele não vai poder expressar essa ideia dele porque ele já não faz mais parte daquela corte. Então, na minha humilde concepção, a gente está criando o que a gente, não sei, essa espécie de categoria inferior, porque a gente está pagando o salário do ministro e o ministro não vai poder expressar o julgamento, o voto dele, tá? Seria o que a gente estaria nomeando agora de um juiz da Suprema Corte, né? Mas de uma categoria inferior, porque ele vai estar lá presente e não vai poder emitir o julgamento dele, tá? Essa é a análise que a gente está fazendo hoje sobre esse caso aqui, tá? Eu não poderia deixar de expressar essa opinião, porque é um caso muito recente que chamou muita atenção, ok? Foi agora a matéria de um jornal nacional aqui, de circulação nacional, dessa semana, do dia 13 de junho de 2020. Tá certo, pessoal? Se você gostar, deixa um like aí, ok? Muito obrigado pela audiência. Até a próxima, se Deus quiser.